Olá, boa noite, graça e paz, shalom de Deus. Estamos reunidos aqui para mais um culto. Vamos chegando, você que tem estado conectado conosco, vamos entrando, vamos chamando os demais e nós vamos dar um tempinho aqui para todos entrarem. E hoje é uma noite especial, uma live especial, Nós estamos aqui com homens cristãos, mas que são empresários, empreendedores. Vamos falar um pouquinho de sua experiência nesses dias difíceis, esses dias de isolamento, esses dias em que alguns deles estiveram até com a empresa fechada por algum tempo, depois voltou a abrir, em que estão projetando, como estão vendo toda essa situação, como estão lidando com isso, e que isso seja inspirador, seja algo que vá de encontro, às vezes, a tantos questionamentos que tantos outros estão tendo, Seja você empregado, seja você patrão, seja você autônomo. Eu sei que é momento às vezes de medo, de preocupação. Então, nós sentimos do coração de bater um papo aqui. Na verdade, os três é que vão conversar a respeito. São três empresários, cada um numa área. Depois eles vão se apresentar e falar em que trabalham. E eles vão conversar a respeito de como estão lidando nesses dias, com toda essa situação. Amém? E eu quero, como base para nós nessa noite, Jesus ele falava verdades espirituais contando histórias, chamada de parábola. E ele contou inúmeras parábolas para retratar o reino dos céus. E a volta de Jesus é a vinda do reino, Ele diz que o reino está dentro de nós, mas para isso incendiar e ser verdade. E nós estamos vivendo as dores de parto e essa vinda deles, o retorno deles se aproxima. E nós precisamos então preparar o caminho para essa volta, conforme nós vimos ontem. Então eu quero basear em Mateus, queria te convidar, abrir em Mateus capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos aqui da parábola dos trabalhadores da vinha, Ele vai contar a história de um homem que tinha uma vinha e ele precisava de trabalhadores. Nós não vamos ler todos os versículos. Ele foi contratando e ele não tinha tanta mão de obra, tanta oferta. Ele contratou um pela manhã, depois de 2 horas apareceu mais um para trabalhar e contratou, depois outro. E diz assim a palavra a partir do verso 8, do 8 ao 15. Mateus 20, do 8 ao 15. Diz assim: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são mal os teus olhos, porque eu sou bom? Amém, irmãos? Que em cima dessa palavra nós possamos conversar, que está falando de um empreendedor, um homem que tinha uma vinha e que ele contrata, mas era um homem, um cristão, um homem que tinha olhos bons, e ele não estava medindo o trabalho daqueles homens pelo tempo normal. Ele resolveu pagar todos, independente do quanto trabalhou naquele dia, quantas horas, todos iguais. Mas aqueles que trabalharam mais se queixaram, se reclamaram e murmuraram. E ele deixou uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Então vamos orar em cima dessa palavra, e aí eu vou passar para eles. Eles vão conversar algumas coisas aí, e no final nós vamos orar para que você possa ser edificado através do que vai ser conversado aqui hoje. Amém?
Pai, nós estamos reunidos no Teu nome, nós intitulamos aqui Fé e Negócios, porque para o Senhor não há separação. O Senhor fez o homem para o trabalho, o Senhor fez o homem para construir, para edificar. E em tudo que nós fizermos, Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:31, tudo é feito para a glória do Senhor. E então nós temos que, não importa se comemos, se bebemos, se vamos, se vendemos, se compramos, é tudo para a Tua glória. E tudo tem que glorificar o Teu nome. Por isso, Pai, toma esse tempo aqui, toma a vida do Maicon, do Renato, do Murilo, e que eles possam ser a boca do Senhor nessa noite, nessa live, falando das suas experiências, falando da sua fé, falando de como um cristão, aquele que entende, né, que ele é cristão primeiro, para depois ele ser um empresário, para depois ele ser um cidadão, para depois ele ser esposo. Ele é cristão, é alguém que nasceu em ti, que tem um chamado à marca do Senhor, e que nessa noite nós possamos realmente ver e ouvir a palavra do Senhor através desses cristãos empreendedores e empresários que estão aqui conosco. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Abre o seu coração, recebe, né? Eles têm experiências tremendas, eles já vivem nessas experiências, mas nesses dias eu creio que eles têm coisas para partilhar com todos nós que são, né, motivos de gerar fé no nosso coração. Amém? Deus te abençoe, se prepare para receber em nome de Jesus. Queria passar para vocês, se quiser se apresentar, cada um. Pode ser? Pode. Sou Murilo, trabalho na Protec Fran. Nós trabalhamos com peças e máquinas agrícolas, setor agrícola, uma metalúrgica. Quem fala só, o som não vai sair lá. Ah, é isso? Pode falar mais alto. Não saiu, não? Sou o Murilo, trabalho na Protec Fran, aqui em Franca. Nós trabalhamos com máquinas e peças agrícolas, uma metalúrgica, aqui em Franca. Trabalho na BM Brasil e produzo calçados e botas militares. O nosso amigo Renato. Esse é o Michael! Olá, pessoal, eu sou o Renato. Trabalho aí como corretor de imóveis. Ao final do ano eu comecei uma obra no bairro São Joaquim com alguns investidores, construindo aí apartamentos. Então estou diversificando aí um pouco os ramos de atividade também, fazendo um pouco mais, né, dentro daquilo que Deus tem capacitado. Amém? Então vamos lá. Pastor, você vai fazer as perguntas? Eu queria, né, desafiar você que está aí nos acompanhando, né, que eu sei que é o que aconteceu com eles, comigo, com cada um de nós. Nós iniciamos esse ano com muita expectativa, né, novo governo, tudo diferente, uma proposta diferente, e a economia ia muito bem, né, o tempo de prosperidade apontava para nós em crescimento, mas aí aconteceu algo inesperado, que é o Covid-19. Isso trouxe medo e preocupação, né? Na verdade, no primeiro instante, todos ficaram apavorados porque tudo fechou, tudo travou, as próprias indústrias em Franca pararam, né? Alguns aqui ficaram uma semana, 10 dias, né? Tudo parado em casa, com funcionário, com empregado, com folha de pagamento correndo e tudo, sem saber o que fazer, né? Então, eu quero deixar aqui, eu já vou fazer aqui o leque para cada um entrar na sua área, na sua experiência e contar. Eu queria deixar para nós, eu acho que é uma pergunta que eu gostaria de ouvir deles, né, a opinião deles, porque eu não tenho uma empresa, sou um pastor, né? Como vocês lidaram e estão lidando com a situação, que mudanças, né, aconteceram nas atividades de vocês, que posicionamentos vocês tiveram que rever, né? Como é que vocês veem seus negócios agora, nesse tempo ainda do Covid, e qual a perspectiva para o pós-Covid, né? O que foi fundamental para que vocês ficassem firmes, né? E o que vocês podem, né, contar para os outros empresários que estão aí nos vendo, para todos aqueles que estão aí com medo ou com incertezas, né,
e eu sei que vocês têm experiência para falar disso. Minha área como corretor, quando aconteceu o primeiro pico, né, de coronavírus, de Covid, as pessoas começaram a ficar em casa e com muito medo. Mas logo que eles entenderam que com cuidado podia estar fazendo algumas coisas, eles aproveitaram esse tempo que eles tiveram, porque às vezes não tinha tempo por causa do trabalho, a nossa vida vinha num ciclo em uma velocidade muito grande, né? A gente não tinha tempo para nada, na verdade, né? Então algumas pessoas aproveitaram esse tempo, né? Esse momento que parou para ir olhar os imóveis, tinha vontade de comprar, tinha uma estabilidade de emprego, mas o emprego, a profissão tomava tanto tempo dessas pessoas que ou podia ver o imóvel à noite, ou podia ver um imóvel no sábado, no domingo, né? E às vezes perdia grandes oportunidades. E aí algumas pessoas falaram, poxa, eu vou aproveitar esse tempo. Então com máscara, com cuidado, com álcool, foram ver os imóveis, né? De repente a gente começou a ter tempo, né? E essas pessoas que tiveram tempo nos contactaram, nos procuraram, porque tinha já desejo, via pela internet algum imóvel, via alguma casa, algum apartamento, tinha até muitas pessoas curiosas para ir, né? E eu então, nesse período, os primeiros dias, óbvio, todo mundo parou, né? Mas logo em seguida, talvez depois de 15 dias, a gente já começou a mostrar imóveis, já começou a trabalhar com máscara, tudo certinho, mostrando o banco, o financiamento não parou, os correspondentes bancários continuaram e a gente continuou trabalhando. Então, na minha área como corretor de imóveis, eu não senti tanto quanto algumas outras áreas. Com relação à construção, eu comecei em dezembro a construção civil. Então, dezembro estava tudo bem, janeiro tudo bem, fevereiro tudo bem, né? As coisas caminhando. Quando teve a pandemia, a gente ficou preocupado, né? Ficou preocupado porque alguns clientes podiam, às vezes, parar de pagar, porque são investidores, os pedreiros podiam ou não trabalhar, e também para a área de construção civil tinha um limite de pessoas, de 10 pessoas, né? E a gente também não parou de construir. Então, as duas áreas que são de atuação mais fortes, né, mais evidentes na minha carreira, as duas áreas não pararam, tá? Eu continuei trabalhando como corretor, aliás, trabalhando mais, porque as pessoas tinham mais tempo para olhar os imóveis, né? E com relação à construção civil, os pedreiros, com 10 pedreiros, eu continuava construindo, porque é uma obra pequena, né? Não é uma obra grande, são 8 unidades de apartamentos. Então, com 10 pedreiros na obra, estava dentro do nosso cronograma, né? Então, eu não sofri, não parei de trabalhar por conta do Covid, né? Então, lógico que, volto a falar, precisa ser muito corajoso nesse momento para sair de casa, porque todo mundo corre risco. Então, a gente sai, vai trabalhar porque é necessário trabalhar. Bom seria se todos nós pudéssemos ficar em casa, mas a gente tem uma formiga na cueca, desculpa falar desse jeito, mas a gente não consegue ficar em casa parado, né? E aí, com muito cuidado, a gente vem lidando com essa pandemia, né? Vem lidando com essa situação de coronavírus. Alguns lugares usa máscara, outros lugares a gente é mais liberado, consegue não usar, mas sempre usando álcool, cuidado na hora de chegar em casa, né? Então, profissionalmente falando, as duas áreas de atuação mais evidentes da minha carreira profissional, que é a área de corretagem e a área de construção civil, eu simplesmente não parei de trabalhar. Então, eu, de fato, queria compartilhar com vocês que sim, tem algumas áreas que de fato precisaram parar, mas a minha área eu consegui trabalhar tomando os cuidados naturalmente.
como os supermercados não pararam e outros ramos mais, né? Então a minha experiência e até agora sobre o Covid, digamos profissional, eu não parei de trabalhar. Então essa é a minha experiência no momento com relação à pandemia, tá? Que eu queria compartilhar com vocês. A minha área do calçado, fábrica de calçado, foi um pouco mais complicada, porque a gente foi restrito, né, de trabalhar, e no dia 19 foi fechada a indústria, por questão de transmissão dentro da indústria, porque os funcionários passam o mesmo sapato na mão de vários funcionários dentro da empresa. E a experiência que eu pego disso é o seguinte: foi uma coisa que nunca aconteceu e nós estávamos num momento que ninguém tinha um norte a tomar. Então a gente ficou nas cegas. A indústria em si do calçado em Franca, eu tenho certeza que muitos fabricantes, que eu conversei com vários, todos eles não sabiam o norte e o que fazer e como administrar essa situação. Então, para nós foi meio difícil no dia 19, quando foi determinada a paralisação. Depois seguiu alguns dias para frente, 15, 20 dias para frente paralisados. Eu não lembro bem, eu acho que foi mais ou menos esse tanto. Depois eles liberaram as indústrias um período para trabalhar, com todo cuidado, com álcool, máscara, higienização dentro da indústria. E nós retomamos. Essa é a área da indústria da fábrica de calçados. E eu, no meu ramo, a gente fabrica e vende pela internet. Então, a internet em si, ela acabou caindo drasticamente as nossas vendas particular no dia 19, os 10 primeiros dias, quando surgiu a notícia que ia ter a paralisação. Porque essa queda que teve, na minha visão hoje, eu vejo que foi porque o pessoal, todo mundo ficou com medo. O medo tomou pânico, deu pânico nas pessoas. Então, generalizou esse sentimento de medo. E as notícias que chegavam, as pessoas, praticamente todo mundo vai para frente da televisão, fica em casa, vai para frente da TV. E a notícia só era notícia ruim. Você pegava as televisões, naquele momento ali, só era bomba. Então, as pessoas foram bombardeadas por essas notícias e as pessoas ficaram com medo. Hoje ainda em si, mesmo tomando cuidado, as pessoas estão com medo de voltar à rotina em si que tem. Vai ser uma rotina escalada, eu acho. Mas no mercado da internet, na minha área, esses dias foram ruins e depois veio crescendo de novas vendas. Esse último mês agora, no Dia dos Namorados, a gente teve vendas muito boas. Então foi uma coisa que aconteceu na nossa área e vários outros que vendem de internet, que a gente fornece para vários outros fornecedores, eles também venderam bem. Aí na fábrica, a outra área que a gente teve uma dificuldade foi na hora de comprar a matéria-prima para a produção do sapato. Eu ainda tinha um grande estoque de produto pronto que a gente mantém e produtos de matéria-prima comprada. Mas alguns produtos que eram exportados da China, alguma coisa que a gente usa de fora, teve o aumento do dólar muito alto, vários aumentos consecutivos, e a gente teve que repassar isso automaticamente. Alguns lugares começaram a vender somente à vista para a indústria, e a gente começou a trabalhar desse jeito, comprando onde tinha matéria-prima para estar produzindo. Mas mesmo assim Deus abençoou. Deus tem abençoado todos os dias. Eu, em todo o tempo, na hora mesmo que aconteceu as notícias, o pastor Humberto está aqui, eu cheguei para ele e falei assim, vai no supermercado e compra tudo, porque eu também fiquei com medo. Eu sou ser humano e as bombas vinham de todos os lados e você não sabe o que vai fazer. Falei, vai faltar as coisas, vai começar a faltar as coisas, porque se vai parar uma coisa que nunca ocorreu. Eu praticamente falei assim, vamos correr atrás de alguma coisa e deixar um pouquinho, vamos ver quem está precisando e fazer alguma coisa de cesta também para ajudar. E a gente fez isso, mas graças a Deus não faltou alimentação, nós somos autossuficientes, graças a Deus. Os caminhoneiros abasteceram os supermercados nesse período,
E foi muito bem. Eu estava com um receio muito grande das vendas, do transporte pela venda da internet paralisar. É uma coisa que me veio na memória, a greve dos caminhoneiros que ficaram parados naquele tempo. Foi muito afetado, entendeu? A venda da internet. Então, eu fiquei meio assim, mas graças a Deus a gente passou, a gente está passando e com fé em Deus as coisas vão continuar e a gente vai progredir e vai vender muito. Isso aí. E aí, Murilo? Não, a minha área, né? A minha área é agrícola, né? Agrícola, 100% agrícola. Hoje nós somos 90% agrícola, a empresa. Na primeira semana, a semana do dia que está fazendo 90 dias hoje, né? Real hoje, 90 dias, dia 19 eu lembro. 19 de março. Nós estávamos na igreja ainda, eu e o Marco. Saiu um monte de notícia que ia parar e tal. E na semana que antecedeu foi mais tensa para nós lá. Porque todo mundo não sabia o que ia acontecer, o setor financeiro não sabia o que ia acontecer, o setor de... Ninguém sabia nada. Essa que é a verdade. Então foi onde eu fiquei muito preocupado mesmo. Porque o que ia ser das pessoas, né? Das pessoas, porque a primeira coisa é as pessoas, né? Isso. Primeiro o ser humano, né? Seus funcionários. E os funcionários, as pessoas, todo mundo ficou preocupado, todo mundo, não quero trabalhar, meu pai tem de grupo de risco, mora comigo, e todo mundo não queria trabalhar. Ninguém queria trabalhar mais. Todo mundo queria ficar em casa, porque a televisão mostrava para ficar em casa. E mesmo nós não sendo obrigado a parar, que foi um decreto, né? Que a gente está no setor agrícola, que a gente mantém... Poderia abrir. Nós optamos parar uma semana e ver o que era a realidade. E naquela semana nós ficamos parados. Aí paramos a empresa, paramos todos os trabalhos, todas as entregas, todos os pedidos que tinha. A gente falou, vamos esperar ver o que vai acontecer, né? E ficamos parados em casa. E eu falei, uma semana parado em casa, você começa a pensar, você começa a planejar novamente a empresa. Você começa a criar um plano A, plano B, plano C, plano D, né? E vai... O abecedário inteiro. É um alfabeto. O abecedário inteiro. Você tem que ter vários planos ali, né? E aí a gente juntou o time lá da empresa, tinha um grupo, nós já temos um grupo no WhatsApp da empresa, falou, todo mundo falou, o que vocês acham? Fizemos uma enquete numa semana, o pessoal falou, nós queremos voltar a trabalhar. Falei, mas é perigoso, nós queremos voltar a trabalhar. Então todo mundo assinou, que queria voltar, que estava ciente do risco, né? Que nós deixamos livre. O governo teve a ajuda, né, do governo, que está tendo a ajuda do governo, né? E então a pessoa que trabalha com a gente tem a opção de escolher isso, né? A ajuda do governo e ficar em casa, né? E aí nós voltamos a trabalhar e aí foi quando a gente viu que Deus está presente mais na vida da gente, mais ainda, né? Porque aí Deus mudou. Na hora que a gente achou que ia ser muito difícil, Deus veio, uniu o time, a empresa, todo mundo muito mais unido, todo mundo dando a mão para o outro, ajudando, não parou muito aquela reclamação, aquele pessoal falou, vamos trabalhar, vai dar certo, e começou a dar certo. Dá certo, até coisas que às vezes não dava, deu certo, né? E assim, é um milagre na vida da gente, lá na empresa, estou colocando meu testemunho até aqui, né? Lá na empresa é um milagre o que aconteceu, né? E a gente pede para tomar cuidado, né? Porque é muito sério, a gente sabe que é muito sério, a gente sabe que mas é que nem o pastor já pregou, acho que domingo foi, tem que passar, né? Tá na Bíblia, né? É os sinais, né? Os sinais que estão aí, nós vamos ter que passar e nós temos que ter fé, né? E é assim que a gente está agindo lá na empresa, com fé. Somos a geração que está passando isso e isso vai acabar, vai passar, talvez lá na frente vem outra coisa, né? Porque é o início das dores, é o final dos tempos e está tudo escrito lá, né? E a gente tem que estar preparado para passar, né? Eu acho importante a gente, né, passar para o pessoal, nós falamos, né,
cada um falou da sua empresa, o comportamento natural nesses dias, mas nós precisamos falar, né, que eu acho que é o que o pessoal está esperando, o fato de vocês serem, né, ter Deus, ser cristão antes de ser um empreendedor e a fé, né, ser a gente que encoraja, que esse Deus que se apresenta, esse Deus que realiza. E sabe, porque eu tenho percebido na sociedade de uma forma geral, eu não sei a opinião de vocês podem partilhar isso, a gente vê que qualquer descontrole na sociedade tem motivo. Um jogo de futebol dá briga, 100 vai preso, eles quebram metrô, não é? Agora, o pessoal correndo o risco de ficar doente, ficando em casa, alguns já desempregados, outros correndo o risco de ficar desempregados, a igreja fechada, uma parte de indústria fechada, e a gente não tem motim, não tem um motim na sociedade. Uma revolta popular quebrando vidro, depedrando as coisas. Por quê? Não é? É estranho. É muito estranho. E, por certa forma, parece, eu não sei a impressão de vocês, que eu queria que vocês partilhassem, parece que a gente foi surpreendido por Deus na provisão. Né? Na provisão na época difícil, na época do deserto, na época da escassez. Né? Por exemplo, você deu um testemunho que você não foi muito afetado no trabalho, mas e no resultado, e no faturamento? Né? De fato, eu não parei de trabalhar, mas isso não significa que eu estou recebendo mais. Proporcional ao que? Ou que eu estou ganhando mais, ou que eu estou fazendo mais negócio, né? Mas o importante é não parar de plantar. Né? Exatamente. Esse é o objetivo. Por que a gente sai de casa, né? Não é que a gente é mais corajoso. Tem dia que eu saio com 2 cuecas, porque o trem é feio. Não é que a gente tem mais coragem. Desculpa as brincadeiras assim, mas não é que eu sou mais corajoso, o Murilo, o Michael. Não, a gente tem medo sim de pegar a doença, a enfermidade. A gente sai porque a gente sabe que a gente não pode parar de plantar. Algumas sementes dão fruto rápido e outras sementes demoram um pouco mais para trazer o fruto. Então a gente não pode parar de plantar. Nós não temos essa questão essa opção, né, de parar de plantar. Né? Nós temos que enfrentar. Ah, mas é um gigante, não importa. Ah, mas é um leão, não importa. Ah, mas é o urso, não importa. Nós não somos Davi. Eu ainda brinco aqui com o pastor que Davi foi um cara muito sortudo, né? Porque ele matou um gigante só. Né? Imagina quantos gigantes que a gente tem que matar todo dia. E nós, numa condição simplesmente de pai de família, a gente não quer deixar faltar o sustento na nossa casa. Né? A gente não tem salário fixo, a gente não tem 13º, não tem férias, né? A gente não tem seguro-desemprego, a gente não pode nem entrar lá no pedido do auxílio, né? Porque a gente tem um CNPJ no nosso nome. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar nos nossos funcionários, primeiro a gente tem que pensar no próximo. Né? Quantas famílias dependem? Que a gente não pode fechar a empresa porque a gente gera emprego, se a gente fecha a empresa, vai mandar o funcionário embora, a família dele vai ficar também desprotegida. Então, assim, nós não temos o privilégio de falar assim, eu não vou sair de casa. E aqui, Renato, só para ilustrar o que você falou, Salomão em Eclesiastes, ele diz assim, olha, no verso 6, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós podemos falar na semeadura, que uma semente cai na pedra, a outra no espinho, né? A outra cai em terra boa. Né? Não sabe. Então não para de plantar. Além disso, de não saber qual semente vai prosperar, eu não posso sair com uma semente só, mas não bornar. Né? Eu tenho que sair com várias sementes. Eu tenho que sair com uma semente de melancia, com uma de milho, uma de soja.
Então, eu vejo que o pós-pandemia, que é uma das perguntas do pastor, a pessoa que tiver acomodada a fazer uma única coisa tem uma tendência a falir, tem uma tendência a se dar mal, ao insucesso. Me perdoe falar isso. Hoje a gente tem que sair com várias sementes no gorná. E plantar o tempo todo. E tem que plantar o tempo inteiro, porque uma semente vai cair na pedra, a outra vai cair no espinho, mas a outra vai cair na terra boa, né? E eu preciso ter várias sementes, porque cada fruta, cada semente demora um tempo para poder produzir o fruto. Né? Um abacate demora tantos anos para produzir um fruto. Né? Uma alface, 20 dias está pronta para comer. O bambu é 5 anos. Bambu é 5 anos, né? Mas assim, cada planta tem o seu tempo. Então hoje eu vejo que o pós-pandemia, quem vai prosperar no pós-pandemia, minha opinião, você não precisa concordar com a minha opinião, mas a minha opinião é que quem tiver várias sementes e sair plantando várias coisas, isso vai fazer a pessoa prosperar no pós-pandemia. Eu vejo pessoas que não fabricavam máscaras. Caso do nosso amigo aqui, o Murilo. Ele tem uma empresa de implemento agrícola. Ele fabrica máscara, né? Então, assim, quem tiver uma semente ele só... agregou outra coisa, né, no negócio. Quem não tiver outra semente, outra fonte de renda, outra coisa para se fazer, tem uma tendência... É um feeling que você está falando do Murilo, né? Ele foi procurado para fazer a ferramenta para alguém que vai estampar a máscara e ele, opa, vou imprimir também. E talvez isso, poucas pessoas vão entender que está assistindo a gente. Isso é um espírito empreendedor. Não é que a gente quer, é a formiga na cueca que eu falei. A gente quer uma ideia nova, a gente quer fazer algo novo, a gente quer criar algo novo, sabe? É isso, e às vezes tem pessoas que não têm esse espírito empreendedor. E aí pode até criticar. E aí a Bíblia até fala, olha, se você come carne... Não critica o que não come carne. Se o cara não come carne, não critica o que come, né? Isso quer dizer, olha, se você acha que o que eu estou falando aqui, de carregar várias sementes, de fazer mais de uma coisa... plantar o tempo todo. Talvez para você não faça nenhum sentido, porque talvez você não entenda o que eu estou falando, né? Para você, a sua vida é pautada... na geração Y, que a vida inteira fez aquilo, entrou num emprego com 10 anos de idade, saiu de lá com 50 anos. Hoje nós estamos numa outra velocidade, num outro ritmo, né? Então eu preciso que você entenda que se você tiver uma coisa para fazer, procure fazer mais uma. Se você estiver fazendo mais uma, procure fazer outra. Se você tiver a oportunidade de usar a internet nesse tempo para aprender um curso de inglês, para aprender um curso de costura, não sei, aprenda. Né? Eu acho que a única coisa que não ocupa espaço, como diziam os antigos, é o conhecimento, é o aprendizado. Né? Isso mesmo. Então é isso que eu tenho visto para o pós-pandemia, é a minha opinião, espero que vocês entendam. É isso aí. As coisas que vêm acontecendo e vamos falar em pós-pandemia e dentro da pandemia que nós estamos vivendo hoje, as alternativas hoje que a gente tem nas nossas mãos hoje, a internet, as aulas, igual o Renato falou, o curso, não sei qual curso que você gosta, qual curso que você se identifica, mas é interessante você buscar conhecimento para trabalhar em novas áreas. Porque hoje, o funcionário, vamos falar assim, um funcionário não pode ser um funcionário que faça um serviço só numa indústria. Nesse tempo de pandemia, o que aconteceu na minha indústria, na minha fábrica? Os funcionários tiveram que se mover. A gente fez estratégia para se mover e foi tomando, um tomou o lugar do outro, fazendo o serviço do outro, para as coisas acontecerem, sair. Igual o Murilo falou, a equipe se juntou e a equipe começou a soltar coisa que não soltava. Isso depende, nós somos empresários, mas nós dependemos do funcionário. E o funcionário, ele é aquele cara que ele vai fazer acontecer ali na empresa. Não adianta. Eu não sou ninguém sem um funcionário hoje. As pessoas que
nessa ideia. E isso que eu venho dizer, eles começaram a fazer outros serviços. E para mim, eu comecei a buscar nesse tempo, já faz 1 ano e pouco, outras alternativas também, além da empresa. Eu comecei a buscar cursos de investimento na bolsa, trabalhar com financeiro, porque eu tive uma experiência muito legal, só que é aprendizado. A gente nunca viveu uma pandemia. E um ano passado, eu fui muito bem. Os meus investimentos pequenininhos, mas fui trabalhando em escala, consegui escalar e ganhar dinheiro. Não foi rios de dinheiro, mas eu tô aprendendo. Aí me chega uma pandemia. As coisas, derruba tudo. Cai lá embaixo. Você fica sem chão. Você não sabe o que vai acontecer, o que vai fazer. Então as coisas não estão na nossa mão. Eu sei que tudo que acontece na minha vida, na vida do Renato, na vida do Murilo, do pastor Humberto, está no controle de Deus. Amém. Mas é difícil a gente, tem hora, concordar com o controle dele. Porque você fica sem chão. Você fala, Deus, mas isso aqui é para acontecer, isso é bom mesmo. É hora, pai. A economia estava subindo, de repente o trem, derruba tudo. Então a gente fica meio na paranoia. Então eu falo assim, Deus tem hora que Ele pega a gente, talvez eu não sei, Deus colocou o nosso presidente lá, ele é um homem, parece centrado com Deus, ele está reconhecendo, ele é aberto à palavra de Deus, e honesto, e eu creio numa forma só, Deus não perdeu o controle. Ele colocou esse homem lá porque ele vai aguentar as pancadas que ele tem que tomar e ele vai preparar. Ele não vai ser o Salvador, porque o Salvador é o Senhor Jesus. Na minha vida e na sua vida tem que ser. A gente não pode idolatrar. Ele é o nosso presidente, nós devemos honrá-lo, mas não idolatrar ele. Então a gente tem que saber aonde a gente está e aonde Deus colocou a pessoa para aguentar todas essas pancadas que nós não imaginávamos que ia ter, entendeu? Para acontecer e limpar. E eu estava conversando com o Humberto esses tempos atrás, ele falou num dia, não sei se o Renato estava aqui naquele dia, a gente questionou isso. Por que as coisas não estão no controle? Aí o pastor Humberto falou assim, olha, eu esqueci a passagem da Bíblia que ele falou, mas falou assim, ó, determinado momento, Deus confundiu todos da cabeça, lá em cima, onde que foi? Josafá, 2 Crônicas 20, o inimigo estava no alto da montanha, e Deus mandou Josafá subir com os seus soldados cantando louvores, não pegar arma. Quando ele chegou no topo da montanha, um inimigo viu o outro como inimigo dele, e se mataram um ao outro. Então, aí a gente vê as coisas acontecerem na nossa política, lá dentro, Um tá lá em pegando cima. o outro. Um tá pegando o outro lá em cima. Eles estão se eliminando. Eles estão se batendo um no outro. Eu não sei o que vai acontecer, para que lado que vai. Mas eu tenho uma certeza só, na minha fé, é que Deus está no controle. Tudo que está acontecendo ali, Ele está no controle. Se eu concordo ou não, é outro problema. Se a minha atitude de achar que está certo ou não compete a mim. Não tem como eu julgar o que está acontecendo. Mas eu sei que Ele está no controle. E nós temos que ter fé e confiar. Eu acho que é isso. Eu penso, assim, dentro do que eu estou vendo do mercado, que quem pode aproveitar dentro da pandemia mesmo. Dentro da pandemia mesmo e procurar que tá as oportunidades aí. Mas não é crise, né? É oportunidade. Mas se sair, na hora que sair a pandemia, que vai acabar. Ela vai acabar, não sei se é 1 mês, 2 meses, se é no final do ano, mas vai acabar. Ou o medo vai acabar pelo menos. Porque primeiro é o medo, né? É o medo. E depois que acabar, eu acredito que a economia vai se recuperar muito rápido mesmo. E quem tiver preparado e tiver fé agora, vai colher lá. Não é agora que vai colher, é lá. Entendeu? Porque vai ter que manter sua empresa, vai ter que manter seus funcionários, vai ter que manter sua equipe, vai ter que manter os seus negócios, vai investir em novos negócios que vão precisar lá na frente.
Porque o mundo ele estava muito forte, mas ele enfraqueceu muito. Enfraqueceu muito. E vamos pôr, um mercado que seria hoje principal, a China, o pessoal não vai estar olhando com tão bons olhos igual olhava antigamente. E as pessoas que compravam na China e revendiam, essas pessoas elas viram que não é um bom negócio. Algumas. Outras vão continuar. Mas algumas vão ver que não é um bom negócio, que não é um negócio que tem estabilidade, porque depende de Deus apertar um botão, o negócio dele ele não está ali na mão dele, exportação, né? Se a exportação travar... E Deus que manda, e Deus prova aquele que manda, e na verdade é Ele que manda. Quem tiver na palavra dele, tiver em cima dele, ele vê a fé dele, que ele conhece o nosso coração, né, pastor? Então, ele vai proteger essas pessoas, né? No meu ponto de vista, né? No meu ponto de vista das coisas, porque também eu sou novo, né, na fé, né? Mas Deus, ele está no controle. Aquele que tem um coração inclinado a Ele, mesmo que ele não conheça, não seja, talvez nem conheça Jesus, mas o coração dele é inclinado. E Deus sabe disso, Deus reconhece o coração do homem. Então, quando o homem tem um coração voltado para o Senhor, ele vai ser abençoado, porque por isso tem algumas vezes que a gente não entende, a gente olha para algumas pessoas bem-sucedidas e não é cristão, mas você não conhece a vida daquele cara, você não sabe se ele foi Deus que está honrando ele. Talvez ele não é cristão, mas ele honra e segue na linha tudo aquilo que a palavra tem, sem conhecer a palavra. Então a gente não pode julgar. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que tentar seguir a palavra do Senhor, a gente tem que tentar ser o nosso melhor versão para Deus. Esse momento é o momento, eu, Maicon, Renato, o Murilo, o pastor Humberto, nós sermos a nossa melhor versão em tudo que nós fazemos. E você aí também, você precisa ser a sua melhor versão. Você não tem que ficar apontando o dedo para o outro, mas faça. Pega, larga de procrastinar. Às vezes a gente procrastina muita coisa. Quando terminar a pandemia, né? Faz agora. Quando terminar. Não tem que quando terminar. Você tem que fazer agora. O vírus, a gente já sabe que ele é epidêmico, já saiu isso. Então ele não vai sumir. A gente vai ter que começar a ter coragem para conviver com ele. Então a gente tem que tomar os nossos cuidados e a gente tem que correr atrás daquilo que nós temos que fazer. Não adianta ficar sentado com a bunda no sofá assistindo TV. Essa é a realidade. Vai só mostrar morte, né? A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, o que o Marco falou agora há pouco, de uma outra pessoa estar prosperando, a gente não sabe o coração, né? É Deus que sonda o coração, né? Então, assim como Deus sonda o meu coração, às vezes eu falei algo aqui que pode ter até te ofendido, mas Deus sonda o seu coração, sonda o meu coração, sonda o coração do Murilo, do Michael, né? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas uma coisa eu falo para vocês, existe muitos Elias dentro de caverna, mas muitos Elias, são profetas, são homens que Deus escolheu, profetas que Deus levantou para usar a boca contra essa situação que está acontecendo, e esses profetas estão escondidos nas cavernas, dependendo de alimentos do corvo. Eu posso fazer uma semelhança aqui, dependendo do auxílio, mas tem muitos profetas na nossa nação, muitos homens e mulheres de Deus, escondidos, sendo que pode usar a sua boca. Vai chegar um tempo em que Deus vai mandar você sair dessa caverna, e você vai sair para mudar a sua história e mudar a história do lugar. Elias disse que não choveria por 3 anos e não choveu. Pela palavra que Elias falou, profeta de Deus, Deus honrou aquela palavra e não choveu. Quando Deus manda ele sair da caverna, ele sai da caverna e Deus manda dizer, vai chover. E aí então voltou a chover. Então o poder da vida e da morte está na nossa boca. A palavra disse que em Hebreus
nós devemos então buscar a Deus porque Ele pode todas as coisas. E aí Abraão tem um exemplo lá para nós. Abraão, ele foi convidado a matar o seu filho Isaque, que era o filho da promessa. E ele disse, eu vou matar Isaque. Sabe por quê que eu vou matar Isaque? Ninguém sabia, mas no coração dele ele tinha, depois lá no livro de Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 11, vai falar que ele cria na esperança contra a esperança, que ainda que ele matasse o seu filho, tirasse a própria vida do seu filho, Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. Então, entenda, Deus conhece o meu coração e conhece o seu coração. Então, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Deus conhece o seu coração, Ele não te vê como eu estou vendo. Como eu estou vendo aqui o Murilo, o Maicon, o pastor, Deus te vê e vê o seu coração, a intenção do seu coração. Então, se prepara. Deus vai levantar muitos profetas para essa nação, para mudar essa história. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Piamente, que a tua boca será uma espada afiada para mudar toda essa história. Deus permitiu, mas Deus é poderoso para trazer a vida sobre nós. Eu queria ouvir de vocês, a opinião de vocês a respeito de um assunto, né? Nós estávamos vivendo uma sociedade, seja patrão, empregado, seja setor, uma correria, mas nós vivíamos muito no individualismo. E esse vírus, esse stop que Deus deu, entrou com o safety car na pista e todo mundo diminuiu a velocidade. Está todo mundo andando em linha, um do lado do outro, né? E eu creio que o que Deus queria ver, o que vocês, cada um vê na empresa de vocês, no segmento, na observação de vocês, até com os amigos, com o familiar, se isso realmente é uma realidade, se as pessoas estão pensando mais no coletivo do que antes, né? Porque era muito individualista, né? E a questão da generosidade. Porque eu acho que esse stop, esse medo, esse pavor que veio, nós estamos falando de Deus conhece o coração, e Deus prospera uma pessoa que nem conhece Jesus, mas às vezes ele tem um coração generoso, ele tem uma empatia, ele se coloca, tem misericórdia pelo outro. Ele ouviu falar que alguém tô aqui, conta comigo, serve, abençoa. E eu creio que nesse tempo, a minha observação é que isso está acontecendo, né, numa maior proporção. Como é que vocês veem isso no caso da empresa de vocês? Onde Renato conhece muita gente, anda em muitos lugares, é uma realidade? Pastor, eu vejo muitas pessoas se movendo para ajudar o próximo. De fato, eu vou falar uma experiência minha aqui para vocês. Isso que eu vou falar não quer dizer que eu estou de novo certo, mas as pessoas que menos têm são as pessoas mais solidárias. Aleluia. Né? São as pessoas mais solidárias. As que mais têm, talvez fica dizendo que não vai ajudar porque pode faltar para ela. E a pessoa que não tem, ela já não tem. Né? Então, o problema é que tem muito. O que ela tem, ela compartilha, ela divide. Né? Não é raro ver pessoas que ganham cesta básica dividir com seu vizinho. Agora, é muito mais raro uma pessoa que tem muito dinheiro dividir os seus recursos com outro. Né? É muito mais difícil. Então, essa é uma visão minha de vida. Eu passei por algumas dificuldades e eu via pessoas com uma renda baixa, com pouco dinheiro, ajudando, né? E via pessoas que às vezes tinham uma condição melhor e que não ajudava, não estava disposto a fazer. Tá de ombro, né? Então, assim, é um mistério de Deus. A gente realmente, dificilmente a gente vai entender as coisas aqui no natural, no humano, né? Mas não é raro eu ver pessoas que têm menos compartilhar mais, ajudar mais, doar mais do que as pessoas que têm mais recursos financeiros. Então, o que eu tenho visto aí com relação à pandemia
forças de pessoas se juntando na porta do supermercado, pedindo alimento para fazer cesta básica, para dar para pessoas que têm menos. Então são pessoas que têm pouco ajudando pessoas que têm menos. Isso eu tenho visto bastante. Eu ando muito aqui na cidade de Franca, tenho visto os movimentos de pessoas que não têm tanto recurso, mas preocupado com o próximo, né? Isso eu vejo um mover do coração de Deus com o cuidado de todos, né? E não faltou alimento, creio que todo mundo aí está sendo abastecido, né? Então o meu sentimento é esse, que diminuiu sim, mas que todo mundo está sendo abastecido. Não tem ninguém aí que está faltando, porque tem sempre uma ação humanitária. E isso é um dever nosso, tá? No meu ponto de vista, nesse tempo, eu posso falar que a gente tem que começar da gente. A gente não tem que esperar o próximo fazer. Se você conversou com uma pessoa e viu que a pessoa está precisando, você conhece. Algumas das vezes a gente faz para aquele que está longe da gente, aquele que está do nosso lado, a gente não faz. Então, às vezes, a gente tem que começar a olhar de ângulos diferentes. A gente vê um ali que está precisando, mas aquele que está do nosso lado, você não viu. E isso aconteceu comigo. Então, eu posso falar que a gente precisa começar a tomar atitude de fazer. A hora que você viu a falta, cara, você vai perder meia hora do seu tempo. Meu minuto vale muito. Só que aquela vida que você vai abençoar, ela vai ser eternamente grata. Então, e vai redundar em glórias a Deus, né? E Deus ali, o nível que você entra é outro. Não tem o que falar. Porque você não destinou. Tem hora que é fácil você ter o dinheiro e dar o dinheiro para outra pessoa fazer. Mas Deus, eu acho que nesse tempo Ele está chamando para nós, a responsabilidade para nós mesmos. Se você tem uma condição, pegue você e faça, igual o Renato falou. Aquele que não tem, é mais fácil, parece, ele fazer do que aqueles que têm. Por quê? Porque aquele que não tem, ele tem o dia e a noite. O que entra para ele, ele divide. É fácil. Aos olhos humanos. Então a gente fica meio... eu posso falar em algumas experiências que eu vi e vivi. E eu acredito que nesse aspecto tá andando, tem uma onda de solidariedade muito boa. Eu também acho que dentro de uma pandemia que é muito ruim mesmo, péssimo, tem pessoas sofrendo muito. Eu peço para Deus proteger todo mundo sem exceção, né? Mas tem muita coisa que está unindo, que está buscando as pessoas para Deus, está buscando para a realidade, Tem um caso vou comentar aqui, um caso de um amigo nosso que ele não acreditava em Deus, e hoje ele acredita em Deus, né? E foi agora, né? Um despertamento. Né? E hoje ele pede para Deus, ele dá o testemunho dele lá, né? Entendeu? E a gente o pastor sabe melhor, né? Que você ganhar uma alma, né, pastor, né? Ganhar o mundo inteiro, né? Então, para Deus vale o mundo inteiro, né? Então a gente tem que ver o que Deus quer com isso, quer mostrar, e a gente tem que ir lá na frente pegar isso com bons olhos. Nessa questão de doar, eu estava no banco, foi essa semana, e o pessoal estava comendo ali no banco, na frente do banco, duas pessoas, morador de rua. E eu parei, porque eu ia ajudar ele, e ele não estava com dinheiro, não estava com nada, né? Aí ele olhou para mim e falou: quer? É doido, né?
Eu falei, os que tem menos Dá uma facada com a tem um gente. coração mais disposto. Aí eu né? cheguei, comentei com a Ana Maris no carro, falei, ele queria dividir a comida dele comigo. Né? Então lição, quer dizer, velho, né? lição. Então você fala, nossa, eles dividem, né? E a gente, às vezes, lá em casa, às vezes você pega, você não dá valor pra sua geladeira tá cheinha. Né? Você não dá valor lá que tá perdendo algumas coisas, que estão perdendo a dispensa, que você não tá olhando, né? E tem muitas famílias que estão precisando, né? Que não tem a mesma condição que a gente. E uma coisa que é assim, né? Igual no começo da pandemia. No começo da pandemia, a gente que, com certeza, a gente pensa assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer na minha casa também? Comigo, né? Não, o Mike falou, vai lá, enche a dispensa lá, porque vai acabar tudo. É, né? mas e aí você pode, como vai ser sua casa? Você vai poder, quanto tempo vai ficar? Como vai ser aqui? Vai ter, todo mundo vai ficar em casa, vai poder sair mais? Você fica preocupado, você não sabe o que vai acontecer, né? E aí essas pessoas que moram na rua? E essas pessoas que não têm nada? E essas pessoas que, igual a gente sabe, em São Paulo, às vezes a pessoa mora numa casa, mora 4, 5, num cômodo, né? Pequeno, né? É uma realidade isso aí, né? Ficar em casa, vai ficar em casa, né? Ficar no Cadê? conforto. Que nem Então- ficar em casa é o mais certo. Então o governo veio, Dá pra entender, o governo né? veio com esses 600 reais, que é R$1.000, cada um tem um valor lá específico, e Socorreu, né? socorreu muito a população. Socorreu. Vixe. Né? Acalmou, né? Eu vejo isso como Foi tipo assim, calmante. Foi que mesmo. foi o que aconteceu, né? E agora eu acredito que assim, Deus vai agir. Tem mais tem coisas que a gente vai ter que ainda passar, mas ele já a obra dele vai ser feita e Uma coisa que eu escutei muito nesse tempo, do meu pai mesmo. O pai olhava pra mim e falava assim, eu falava que não tinha norte, né, naqueles dias. Você não tem fé, não? Em momento nenhum, Olha João pra você teve medo. Nem reclamou. Meu pai olhava pra mim e falava, você não tem fé, não? Eu falei assim, pai, não tô vendo, não tenho norte. Não sei quantos par vai vender, não sei quantos par vai vender, não sei o que vai acontecer amanhã. Eu tenho que preparar a empresa pro pior. Depois nós vemos, se nós deixar a empresa saudável pro pior, mês que vem nós contratar todo mundo de novo se precisar. Mas eu tenho que... Mas isso aí chama experiência, né? Isso aí É. chama experiência de vida, Eva, né? tenha fé, tem fé, A tem experiência, fé. fé, né? Experiência, Maturidade, né? ele se colocou muito mais porque o Michael Wilker, né, que administra a empresa, são mais novos, ele pensando mais nas famílias, né? Porque ele já tem família também, então, por ele protelava e não dispensava ninguém. Né? E o Michael está apresentando os números, dizendo, olha, tá aqui, mas o mês que vem não paga, não tá faturando. Não, mas vamos esperar, não é? Então, mas é uma fé, né? Vamos voltar no que tem pouco, pastor. O cara tem um saco de arroz. Ele vai lá, divide pro vizinho, certo? Na hora que acabar, Deus vai prover. Vai. Né? É esse o sentimento que quem tem pouco, ele não se apega, né? Ele já tem pouco, Não, mas já não. ele entende, ele tem fé que, bom, vai faltar para mim, mas vai faltar para meu amigo junto. Se ele conseguir de lá, Mas não ele adianta. vai me socorrer daqui também, né? O que adianta você Deus ficar vai vivo prover. com a sua geladeira cheia e seu vizinho ficar... Então, Não adianta. É crer que Deus vai Não prover, adianta. essa é a história, né? Crer Isso que não Deus vai prover. Isso aí já é... deu tempo, vamos, né, cada um despede aí, quiser deixar um recado para os empresários aí, uma mensagem de fé, né, o seu tchau, o seu boa noite, e deixar uma última palavra, né, cada um de vocês. Boa noite, espero que vocês tenham se divertido aí, junto com nós, ouvido um pouco da palavra, né? A gente está aqui com um propósito, compartilhar as nossas histórias, compartilhar as nossas experiências, falar também dos nossos medos, né? Mas dizer que a gente confia em Deus e que Ele é poderoso para nos sustentar em todas as situações.
Amém? Deus abençoe vocês. O meu tchau para todos vocês que entraram, que assistiram, aqueles que ainda vão entrar. Muito obrigado por você estar assistindo. Esse compartilhamento que a gente fez aqui, que seja produtivo para você, que seja um crescimento. Pega novas ideias, busque alternativas diferentes. Não fique parado, se mexa, é tempo de se mexer, procurar oportunidade, estratégia, vai atrás, não fique sentado no sofá. Se você ficar sentado na cadeira da sua casa, na frente de um computador, buscando alternativa, você vai ter mais resultado do que um sofá e uma televisão. Posso te garantir isso. Tchau. Boa noite, pessoal. Eu agradeço todo mundo aí, né? Pastor, Renato, né? Michael, todo mundo aqui. Agradeço muito a Deus, testemunho mesmo. Agradeço a Deus por estar nos livrando agora. Peço a todos para acreditar e pedir para Deus. Pedir para Deus mesmo que Ele vai socorrer você. Ele nos socorreu nós nesse momento e vai socorrer mesmo. Isso aí é real mesmo. É real. Entendeu? É só Ele mesmo que vai socorrer a gente. Não tem como. Você tem que buscar Ele com fé, com muita fé, que vai dar tudo certo. Procure novas estratégias. E com Deus. Sabedoria para Deus, né? Amém, irmãos? Que você possa ter sido edificado nessa noite, né? Com esse bate-papo aqui desses irmãos aqui. Cada um tem uma experiência, o tempo passa rápido, não dá tempo de partilhar tudo. Cada um aqui tem testemunhos tremendos de coisas que acontecem no dia a dia. Eu também, como pastor, mais uma outra oportunidade, eu quero partilhar também algumas coisas sobre generosidade que tem acontecido na nossa vida, no ministério, e que Deus te abençoe. Amanhã nós não temos live, amanhã é sábado, mas domingo às 7 horas estamos aqui com a nossa live, um culto online, uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Que Deus os abençoe. Nós vamos orar nessa madrugada pelos empresários, pela família Agro, por aqueles que pediram aqui seus pedidos de orações, né? E não, à noite nós vamos estar intercedendo e clamando. Deus te abençoe, boa noite, um beijo no seu coração e até domingo, em nome de Jesus, se o Senhor permitir. Esperamos você!